Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai começar a criar nossa própria CLI, nossa Command Line Interface, que é uma interface de linha de comando para o canal do KOps. E o objetivo disso é que para dar ferramentas para vocês, que vocês possam criar suas próprias CLIs para ajudar no dia a dia de vocês, e eu vou usar o canal como um projeto, como base para o projeto, para que a gente tenha algumas funcionalidades que a gente possa criar. E eu vou trazer também, eu vou criar funcionalidades que eu uso no meu dia a dia, ou que eu usei em outros projetos e que facilitou muito minha vida e a vida da equipe, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos começar, tá bom? Então, primeiramente, o que é uma CLI? Né? CLI é uma interface de linha de comando, onde se eu entro aqui no meu terminal, você já vai ver que o Git é uma CLI. Né? Tudo que você interage com o terminal é uma interface de linha de comando. Então, você tem aqui o Git add, que eu dou um traço H e ele vai me mostrar o que eu posso fazer com o add. Né? Então, a gente vai criar a nossa própria, tá? E como eu falei, isso me ajuda muito no meu dia a dia, ajuda no dia a dia da equipe, porque você coloca isso no controle de versão, sua equipe tem acesso, e agora você tem outras pessoas também criando coisas interessantes que ajudam ela e são coisas que podem ajudar outras pessoas da equipe também, tá bom? Então a gente vai usar Shell Script, tá? Por que a gente vai usar Shell? Porque se a gente está falando de, normalmente, né, a partir do Windows, qualquer computador, na verdade, tem Shell. Windows, nem todos. A partir do Windows 10, uma determinada versão, a partir do Windows 10, você tem como colocar ele consegue interpretar Shell, e você também consegue instalar um Linux dentro do Windows, tá? Eu já mostrei isso em um dos meus vídeos de como você, e eu vou postar o vídeo aqui, de como você pode instalar uma versão um subsistema Linux dentro do seu Windows. E eu recomendo muito, tá? Se você puder, inclusive, ter uma instalação do Linux no seu computador, melhor ainda, porque aí você tem um ambiente de desenvolvimento, digamos assim, mais bem feito. Ou não é mais bem feito, mas mais prático, digamos assim. Várias coisas que você faz no Windows, você precisa interagir muito com a interface gráfica. E tanto o Mac quanto o Linux, você tem várias coisas que facilitam, e eu vou abordar isso, né, aos poucos. Se você não pode ter uma outra versão, e você pode instalar uma subversão do Windows, uma subversão do Linux no Windows, já ajuda, porque você vai ter um terminal próprio do Linux dentro do seu Windows, né? Pode ser que você não possa, no seu dia a dia de trabalho, tem que usar o Windows por causa de usar programas específicos, mas você instala uma subversão do Linux, que aí você vai ter um terminal Linux no seu Windows, e lhe ajuda bastante, tá bom? Então, primeiro Shell, por causa disso você não tem dependência. Eu posso fazer uma CLI em Python, em Ruby, mas aí você agora tem a dependência de precisar instalar um Python, precisar instalar um Ruby, e você pode usar a sua CLI em Shell como base, e ela lhe ajudar a instalar as coisas necessárias para as funcionalidades. Então termina aqui coisas da CLI, a gente vai usar um framework específico que ajuda em várias coisas. Coisas mais básicas eu uso Shell mesmo, e se eu preciso fazer alguma coisa mais complexa, um script mais complexo, aí eu uso Python ou Ruby. E aí o Shell chama o Python e o Ruby, o script está em Python, mas eu uso o Shell como uma CLI, como uma interface entre meus dedos e o computador, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, primeiramente, coisas que eu uso no meu dia a dia na minha CLI. Eu tenho uma CLI chamada R2D2, que aqui é o meu caminho da minha CLI, certo? E aí, quando eu digito R2, ele me dá algumas coisas da minha CLI. Tá? E eu uso bastante esse install e para o canal do KOps, tá? Esses outros terminou que foi coisas que eu coloquei, mas eu não uso tanto. Então, o que é que o install me dá? Primeiro que o install ele vai instalar o brew, né? Permite que eu instale o brew sem eu ter que ir na documentação do brew e copiar o comando para baixar o brew e tal. Então, quando eu pego um computador novo,
eu simplesmente rodo esse comando, instalo minha CLI, baixo o código, rodo esse comando, ele vai instalar o Brew e o Brewcask para mim, que instalam softwares no meu Mac. Tá? Eu tenho esse aqui para instalar os softwares que estão no Brewcask. Né? E o que é um Brewcask? Né? Se eu for colocar aqui no meu coisa, eu tenho uma pasta aqui de resources, eu tenho uma pasta aqui de propriedades, não de propriedades, eu tenho uma pasta aqui de arquivos, e aí eu tenho um Brewcask, por exemplo. Então são esses softwares aqui que quando eu pego um computador, eu tenho que instalar no meu computador. Então tem vários softwares aqui que eu tenho que instalar, que eu teria que instalar de um em um. Se eu estou falando do computador do trabalho, eu tenho alguns softwares específicos do trabalho, né? Então eu coloco esses softwares, ele instala automaticamente. A mesma coisa para bibliotecas específicas. E aí eu tenho aqui meu Brew Fórmula, que tem algumas fórmulas específicas que eu preciso para qualquer computador que eu esteja usando, certo? Então, e aí eu teria que instalar de uma em uma. Algumas eu tenho, por isso que eu botei aqui manual para eu saber o que é que eu tenho que instalar, mas eu não preciso, eu só listo esses arquivos, e aí eu venho aqui, faço brew, eu faço R2, install, e eu quero instalar o software. E aí ele vai agora de arquivo em arquivo, ó. Ele está atualizando e ele já está pegando o OnePassword. Eu não preciso, eu não vou instalar, mas ele já estava instalando o OnePassword. Ele já está indo para o Alfred, certo? Então se a gente for lá no cat, ele foi OnePassword Alfred. Né? E eu tenho as minhas bibliotecas, que aí pode entrar o Java, pode entrar... Que aí se eu for mandar instalar as libs, ele vai querer instalar as libs, que aí já vai entrar com o bash. Né? E aí se eu for ver o cat aqui no meu Brewcask, no meu Brew Form, ele já começou com o bash, depois ia instalar o Gradle, ia instalar o RBenv, enfim. Então, eu só tenho que dar esse comando e ele vai instalar tudo para mim sem eu ter que fazer nada. Quando eu quero instalar algo novo no meu computador e eu sei que é permanente essa instalação, que eu vou querer sempre, eu instalo na mão e edito esse arquivo e coloco lá. E ele já vai estar disponível a partir das próximas vezes. Tá? Uma outra coisa que eu faço, né, todos os meus aliases que eu uso no meu terminal estão nessa minha CLI. Então, se eu venho aqui, eu vou em Resources e eu vou em Arquivos, eu tenho aqui os arquivos relacionados ao meu computador, os aliases. Então, tenho meus aliases aqui. Tá? Então, como é que eu faço isso? Como é que meu computador acessa esses aliases? Se eu for na pasta do meu shell que eu uso, eu tenho aqui alias. E aqui ele tem os aliases apontando para o meu R2D2, aliases. Então, todos os aliases que eu coloco, eles são versionados. Quando eu edito, ele está no repositório do meu R2D2. E aí eu tenho outra coisa que me ajuda também é o git clone, quando eu faço um git clone. Então, se eu for no meu R2D2 e eu faço um git remote-v, você vê que o meu R2D2 ele tem esse traço personal. Por quê? No meu trabalho eu uso o GitHub e no meu pessoal eu uso o GitHub também. Então eu tenho que ter a autenticação, o meu computador tem que saber quando é que é um repositório do trabalho e quando é que é um repositório pessoal, porque são autenticações diferentes. Então esse traço pessoal, é como ele sabe qual é a autenticação que ele vai usar. Então, só que aí toda vez que eu vou copiar algo do meu pessoal, eu tenho que editar a linha, porque quando eu vou no GitHub, ele não está disponível, ele não aparece esse pessoal. O GitHub em si não sabe. Então é o meu computador que tem que saber. Então, se eu faço aqui, se eu copio essa linha e eu faço um git clone, e eu tiro aqui o pessoal e eu coloco aqui um outro nome para ele baixar em outro canto, ele não vai baixar. Por quê? Porque ele está tentando autenticar com a autorização do meu trabalho. E aí, se eu venho aqui e faço personal, ele vai e baixa. Só que aí toda vez eu tenho que editar esse personal e aí incomoda.
eu passo aqui sem o personal, né? E aí agora ele vai copiar, porque é a minha CLI que está colocando aquele personal. Então se eu entro aqui em teste, na verdade o teste foi ignorado, ele usou R2D2, git remote -v, ele botou o personal aqui. Então ele já sabe isso e ele faz outras coisas, como por exemplo, ele já coloca o meu nome e meu e-mail pessoal, porque meu computador está configurado para sempre usar o e-mail do trabalho. Então ele já faz isso sem eu ter que fazer nada, sabe? Então é desse tipo de coisa de dia a dia que eu estou falando. Uma outra coisa que me ajuda muito é para o canal. Então eu tenho aqui esse QAOps. E esses vídeos aqui, ó, social, quando eu vou divulgar algum vídeo meu, né, eu já, na hora que eu estou preparando o vídeo, eu já separo os textos que eu quero usar na hora de divulgar. Né? Já que estou trabalhando naquele vídeo, faz sentido eu já colocar o texto. Só que aí na hora que eu vou divulgar, eu vou ter que copiar, como é que eu faço? Então eu faço R2, QAOps, social, eu digo qual é o tópico, no caso BDD, que era o que eu estava fazendo, e o nome do vídeo, sei lá, vídeo 20. E aí ele já traz o texto que eu posto no LinkedIn, né, com o texto em português, o texto em inglês, com os links já específicos, e o texto que eu uso para WhatsApp e Telegram. Se eu venho aqui e coloco 19, agora vai ser outro texto, outros links, outras coisas que ele me dá. Então me facilita de eu divulgar isso. Um próximo passo que eu quero fazer é, por exemplo, na hora que eu der o comando, ele usar a API do LinkedIn e já publicar isso no LinkedIn. Ele usar, o WhatsApp não tem API, mas ele usar a API do Telegram e já publicar isso no Telegram automaticamente para mim, sem eu ter que abrir nada dessas coisas. Então é o próximo passo que eu quero dar para esse tipo de coisa. Então a CLI vai ajudar a gente a avançar, a fazer certas coisas que, se você soma a quantidade de vezes que você faz aquilo, você ganharia bastante tempo. Tá bom? Então, o que é que a gente vai usar? A gente vai usar a CLI de uma pessoa que trabalhou na Totox comigo. Eu nunca trabalhei diretamente com ele, mas é o Marcos Valtas, que ele fez essa CLI, que é o que eu uso. E aí eu vou pedir para vocês usar. A gente vai usar a minha branch na CLI. Tá vendo que essa é uma branch que eu usei para fazer uma PR, um pull request, que ele não aprovou ainda. Enfim, mas aí essa com alguma alteração que eu fiz para facilitar a nossa vida. Tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai baixar a CLI e eu vou vir aqui e eu vou entrar na minha pasta de códigos e eu vou fazer R2 git clone e o dev CLI, certo? E aí eu vou dar um cd dev CLI. Essas instruções vão estar no vídeo, na descrição do vídeo. E agora eu executo o dev CLI, né? /, dev CLI. E agora eu já tenho alguns comandos que eu posso fazer, tá bom? E um dos comandos que foi justamente o comando que eu criei, né? A gente precisa usar a minha branch. Né? Então, se eu listar as branches remotas, eu adicionei um comando para criar uma nova CLI. A partir dessa CLI, então eu vou dar um git checkout. E agora, quando você executa a dev CLI, apareceu esse comando create, que antes não tinha. Tá vendo? Então, quando você para criar uma nova CLI, quando eu uso create, ele pergunta, me dê o nome da nova CLI, diga qual diretório e diga qual o nome que você quer. Tá bom? Então, eu vou fazer o create, eu vou dizer new CLI, né, que é o comando, eu vou dizer qual o diretório eu quero colocar em QAOps, beleza? Na minha pasta do QAOps, e o nome vai ser bb8 CLI. Tá? Então vai ser, eu vou chamar de bb8, a minha pessoal é R2D2 e a do canal eu vou chamar de bb8. E quem me ajudou a escolher o nome foi Marlon, valeu Marlon Almeida. Eu vou executar aqui o comando e ele criou a CLI dentro da minha pasta do QAOps. Então se eu entrar aqui em QAOps,
ele já está com BB8 aqui, cd BB8. Beleza? Ótimo. Então agora como é que eu configuro? Ela já tem algumas coisas aqui dentro, né? E aí no próximo vídeo a gente vai fazer algumas configurações iniciais dela. E no próximo vídeo eu vou detalhar exatamente o que é que você pode fazer na CLI, tá bom? Então o que é que a gente faz? O que é que a gente tem aqui, tá? Eu já tenho algumas coisas. Se eu abrir esse código aqui, eu vou abrir com o VS Code mesmo. Eu já tenho várias coisas aqui, né? Então eu tenho uma pasta de configuração com alguns arquivos, eu tenho algumas ferramentas, eu já tenho algumas coisas aqui que a gente vai ver com calma esse tipo de coisa. Tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar para eu não ter que entrar na pasta e digitar /./bb8 CLI toda vez. Eu quero fazer que nem o R2 que eu uso. Quando eu digito R2, ele aparece a CLI do R2 sem eu estar na pasta do R2D2. Eu estou na pasta do BB8, tá bom? A pasta eu quero que o nome seja BB8 CLI, mas eu não quero o tempo todo ter que digitar BB8 CLI, porque eu gosto de executar a minha CLI com 2 dedos, basicamente, né? Com uma mão só, na verdade não 2 dedos, uma mão. R2 eu consigo digitar com uma mão e BB8 eu vou ter que usar outra mão, eu vou ter que fazer um malabarismo com a mesma mão, BB8. Então eu prefiro deixar BB, onde fica mais fácil eu executar a CLI só com uma mão. Então, só que eu quero que a pasta fique BB8 CLI. Então o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear. Eu vou renomear esses dois aqui para BB8. Então eu vou abrir aqui, eu vou fazer aqui aqui mesmo. Ó, eu vou chamar só de BB. E a pasta aqui tem que ser também o mesmo nome do executável, bb.d. Então quando eu faço agora bb, ele executa a CLI. Beleza? Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque eu quero terminar essa instalação dele aqui. Ótimo. Então, outra coisa agora, eu gostaria de chamar ela de qualquer canto. Então, se eu sair da pasta, eu não posso chamar BB. Então, eu teria que navegar para QAOps, entrar em BB8, para agora executar BB. Muito trabalho. Tá? Então, a gente vai colocar isso no nosso caminho do nosso terminal. Tá bom? Então, eu estou usando aqui os SH e eu vou colocar esses arquivos, esse caminho no meu arquivo dos SH. Se você estiver usando o Bash, você vai colocar no Bash RC. Tá bom? Então, eu vou fazer um VI e um VI para o meu home e para o meu arquivos shrc. Tá? No seu caso seria Bash RC. Ótimo. E eu vou vir aqui e eu vou fazer um export do meu path, certo? Já existe esse path. E aí o que é que eu vou dizer? Eu quero dizer que vai ser ele, mas ele vai ser o path, vai receber ele mais outra coisa. E essa outra coisa é separada por 2 pontos. Tá bom? E aí eu vou dar o caminho aqui, que é home barra code barra QAOps barra BB8 CLI. Beleza? Ótimo. Eu vou recarregar o meu terminal. Eu recarreguei o terminal. Você pode abrir um novo terminal, enfim. E aí você aperta BB e agora você tem a interface aqui funcionando para a gente. Tá? Então eu já tenho alguns comandos aqui e eu vou mostrar isso com mais detalhes no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser só para mostrar o que é que essa ferramenta permite. A gente já tem uma CLI com alguns comandos, com algumas coisas e com já com algumas funcionalidades. E eu vou explicar, como eu falei no próximo vídeo, os detalhes de cada uma dessas coisas e como é que a gente pode criar novos comandos e quais são esses comandos que estão aqui. A maioria desses comandos são comandos de exemplos, para quando você for criar alguma coisa, você já ter algo inicial. Então, muito obrigado.